Sem delongas, vamos abrir as Escrituras em Atos dos Apóstolos, dando sequência à nossa exposição, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, o versículo é do 19 até o 26. Atos dos Apóstolos 11, do 19 até o 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 até o 26, nos diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Vamos ler juntos esse versículo? A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Juntos novamente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Justamente em Antioquia, pela primeira vez chamados cristãos. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro prático, é um livro de situações reais, narrativas históricas que aconteceram verdadeiramente. Atos dos Apóstolos evidencia a igreja, o povo de Deus. Eu diria que Atos dos Apóstolos é como se fosse o nosso chão, o lugar que nós nos encontramos, a nossa identidade como povo de Deus nesse mundo, sem a presença física de Jesus. E nos conduz a concluir que é assim que a igreja é, e é assim que nós também desejamos ser, uma igreja semelhante a Atos dos Apóstolos. Não na questão de partilhar os bens, eu estou falando que é um exemplo inspirador para a igreja de todos os tempos. E nessa noite nós iremos fazer algumas considerações à luz do texto que lemos. Primeiro, pode passar para o próximo slide. Qual o ambiente que foi escrito essa passagem? Qual o ambiente que foi escrita essa passagem? Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que o doutor Lucas era oriundo de Antioquia, nasceu em Antioquia, portanto não era um judeu. Doutor Lucas é o único escritor de toda a Bíblia, dentre os 40, que não era judeu. Era gentil, um não judeu. Ele é o único escritor que não era judeu. Vejam que aqui o livro de Atos começa a dar um enfoque nessa igreja em Antioquia, que não era uma igreja eminentemente judia. O contexto é de igreja perseguida. Atos capítulo 8, versículo 1, começa a perseguição. Diz assim: E naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Veja que na primeira parte do versículo do capítulo 8, do versículo 1, diz assim: Saulo consentia na sua morte, ou seja, a morte de Estevão. Logo após a morte desse irmão querido, precioso, eclodiu uma perseguição feroz à igreja do Senhor. Um contexto de perseguição. E Atos 11, versículo 19, nos fala assim: Então os que foram dispersos, por causa da tribulação que sobreveiam
a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Então aqui é um dos marcos da perseguição à igreja primitiva, nesse primeiro momento. E chama-nos a atenção que aqueles cristãos não arrefeceram em face à perseguição. Eles não vacilaram. Eles anunciaram o evangelho a judeus, mas eles não deixaram de anunciar o evangelho. E é como se... Pode passar para o próximo aí, por favor, Paulo. É como se a perseguição fosse um vento impetuoso que espalhasse as sementes pelo mundo afora. É essa a imagem vívida que temos da perseguição deflagrada aos cristãos no primeiro século. É como se fosse um sopro num local onde estavam acumuladas as sementes, e essas sementes se dispersassem por todo o mundo. Muitas dessas sementes morreram por causa do evangelho, mas brotou um renovo que trouxe frutos em todo o mundo antigo. A perseguição espalhou os discípulos, e ao serem dispersos, eles não se acovardaram, eles não retrocederam, mas saíram pregando a palavra de Deus. Estima-se historicamente que cerca de 100 mil judeus entregaram suas vidas a Cristo nos dias de Pedro. Atos dos Apóstolos narra 3 mil batizados, e a igreja vai crescendo. Uma contagem que o Dr. Lucas fornece, 5 mil, e a igreja continua avançando. Mas dados históricos da igreja apontam para cerca de 100 mil judeus alcançados e convertidos ao evangelho no primeiro século pelo ministério do apóstolo Pedro. Os judeus tinham uma dificuldade étnica em relação à pregação do evangelho. Acreditavam que pregar o evangelho para não-judeus era lançar pérolas aos porcos, trocando por uma linguagem atual, uma perda de tempo. Eu mal comparo pregar um evangelho para uma pessoa que está muito alcoolizada, extremamente alcoolizada. Ela não vai lembrar de nada. Ela está ali bêbada, totalmente tomada pelo álcool, então dificilmente ela vai guardar alguma coisa. Eles entendiam que pregar o evangelho para alguém que não era judeu era uma tremenda perda de tempo. Portanto, eles se limitaram nesse primeiro momento a pregar somente a judeus. Deus levanta a perseguição para os judeus cristãos saírem e pregarem o evangelho de Cristo. Ainda hoje insistem que Jerusalém é uma cidade santa, o centro da adoração do mundo. Jerusalém, desde que Cristo ascendeu aos céus, deixou de ser o centro da adoração do mundo. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito, do Império Romano, cercou a cidade por alguns meses, destruiu e expugnou completamente a cidade de Jerusalém. O povo de Israel foi reconhecido como nação, salvo engano, na década de 40 ou 50. Eles passaram esse período todo sem território, sem reconhecimento como nação. E Jesus havia dito que o templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. O povo judeu foi disperso pelo mundo inteiro. E antes de ocorrer a completa destruição de Jerusalém, veja o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Deus direciona o centro missionário para Antioquia. Não vai ser mais Jerusalém, mas Deus começa a direcionar o centro das missões transculturais do primeiro século para uma cidade gentílica chamada Antioquia. Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano. Ela só perdia para Roma e para Alexandria, mas era a terceira maior cidade do Império. Contava com cerca de 500 mil habitantes. Uma cidade tão populosa assim, eu não sei qual foi o último censo do IBGE dela, mas o último que eu havia visto, a cidade de Ceilândia contava com cerca de 500 mil habitantes, há alguns anos atrás. É uma cidade grande, mas com aquelas partes ampliadas, vamos dizer assim, QNQ, QNR, sol nascente, sol poente, sol lateral, seja lá o que for, a cidade deve ter crescido um bocado aí para cerca de 600 ou 700 mil habitantes.
Antioquia era uma cidade que contava com cerca de 500 mil habitantes, uma população absolutamente cosmopolita, diversificada, não abrigava apenas judeus, mas pessoas de todo o mundo antigo. Cidades grandes como Brasília chamam a atenção de pessoas de diversos lugares. Prédios altos, construções altas, vistosas. Rua principal tinha cerca de 7 quilômetros, mais ou menos uma cidade interior, né? 7 quilômetros, calçada de mármore e ladeada por colunas, ou seja, chamava a atenção. Era um ponto turístico, era uma espécie de eixo monumental. Era a única cidade do mundo antigo com iluminação noturna. Era a única que tinha esse tipo de desenvolvimento. Acompanhado com o desenvolvimento urbanístico para aqueles dias, havia a degradação moral. Clubes noturnos, prostituição, idolatria, porque era uma cidade que funcionava 24 horas. Dizem que é São Paulo que funciona 24 horas, a cidade que não dorme. Tem trânsito direto, tem gente na rua direto, trabalhando constantemente, mas Antioquia era esse tipo de cidade. E segundo Justo Gonzalez, um historiador da igreja, Antioquia era um centro de troca de ideias, culturas, costumes e religiões. Essa era a cidade de Antioquia. E havia um considerável contingente de judeus, porque por ser uma cidade grande, eles foram para lá para trabalhar, para reconstruir suas vidas, desenvolver, né, produzir, enfim, criarem os seus filhos. Era uma cidade esplêndida, mas ali nasceu também uma igreja esplêndida. Uma igreja que chama a nossa atenção e que vai preencher o restante das páginas aqui do livro de Atos dos Apóstolos. Então, de forma sucinta, esse é o contexto que foi escrito esse texto. Em meio à grande perseguição, justamente naquela igreja que estava florescendo, avançando, a igreja de Jerusalém volta seus olhos para Antioquia. Pode passar para a próxima. Próximo slide. Então, a causa eficiente, né, que nós poderíamos dizer, de toda aquela perseguição, talvez os cristãos não entendessem. Ora, eles estavam pregando o evangelho, eram fiéis ao Senhor, o Espírito Santo trabalhando no coração da igreja, a igreja avançando, crescendo em Jerusalém. Jerusalém poderia ser tomada pelo evangelho plenamente, que não aconteceu. E o que aconteceu? E por que da perseguição? A causa foi a soberania de Deus. Deus quem levantou toda aquela perseguição. Meus irmãos, se o evangelho continuasse concentrado em Jerusalém, não chegaria nas Américas, não chegaria na Nova Inglaterra, no norte da América, não se espalharia por toda a Europa, o evangelho não chegaria até nós. Ficaria restrito a Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Eles não iriam sair. Então houve a necessidade que a perseguição viesse e expelisse aquelas pessoas de Jerusalém e elas expressassem uma fé viva em território estrangeiro. Deus transforma o mal em bem. Os da dispersão foram expulsos de Jerusalém por uma única razão, no primeiro momento. Eles foram expulsos simplesmente porque eram crentes, numa linguagem popular. Eles foram separados de suas casas, de seus trabalhos, de seus familiares, de tios, de avós, de sua terra natal. O judeu até hoje tem um apego muito grande a Jerusalém. Eles oram voltados para Jerusalém. Existe um fundo internacional para Jerusalém, para a reconstrução do templo em Jerusalém. O judeu ortodoxo remete recursos a esse fundo. Então eles valoram muito a terra natal deles. Eu comparo o judeu ao nordestino. O nordestino tem aquele negócio, o nordestino raiz, que saiu do Nordeste e veio para outra cidade, seja Brasília, um grande centro, conseguiu, assim, ter êxito, criar seus filhos, comprar seus imóveis, ter uma vida confortável. Tem um nordestino que acalenta no seu coração o desejo de voltar. O que ele quer voltando para o sertão? Não tem nada lá no sertão. O sertão está desvalido, mas ele deseja voltar à terra natal. Talvez aquele saudosismo, né? Enfim, aquela nostalgia. E muitos, quando voltam, se decepcionam. Veem que não é bem aquilo que eles imaginaram. Os cheiros da infância não trazem a saciedade para os seus corações.
Mas o povo hebreu tinha essa paixão pela terra natal. E a dispersão foi para salvar a própria pele, foi para salvar a própria vida, foi para não morrer. Tornaram-se um estorvo vivo apenas por serem cristãos. Só por serem cristãos. Eles então poderiam questionar, que é o que acontece com muitos. Puxa, me tornei um cristão e as coisas estão piores. Eu me tornei crente no Senhor Jesus Cristo e as coisas estão piores. Estou deixando a cidade por causa do Evangelho. Somente por causa do Evangelho. Por que isso está acontecendo conosco? Eles poderiam questionar. Mas, meus irmãos, um Deus soberano se dá o direito de permitir que situações incompreensíveis e dolorosas nos aconteçam, para somente depois constatarmos que todas as coisas, de alguma forma, de alguma maneira, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus conduziu todos os acontecimentos com a sua mão poderosa. Veja o versículo 21. A mão do Senhor estava com eles em Antioquia. Não em Jerusalém, mas em Antioquia. Deus queria que eles estivessem em Antioquia. Então Deus tem um plano, e quando eu estava meditando essa semana nesse texto, nesse contexto difícil, e nós não sabemos no Brasil o que é isso, temos apenas alguns lampejos com essas ideologias diabólicas e carnais, que têm assumido as grandes mídias do nosso país, com relação à ideologia de gênero, desconfiguração da família, enfim, o que é errado está certo, a proteção ao bandido. Enfim, essas ideologias diabólicas, no meu modo de ver, nós nos sentimos afrontados e perseguidos, mas nós não sabemos o que é uma perseguição declarada a crente. Nós não sabemos o que é isso. Eu pensava essa semana, tentando me colocar nesse contexto de perseguição, com filho pequeno, com filho grande, com esposa saudável, com esposa doente, ou saudável doente. E aí, duas imagens bem sólidas e firmes vieram à mente em relação a essa soberania de Deus. Deus trata das nossas vidas como uma grande roda que realmente está girando. Ela não para de girar e ela vai alcançar o propósito para o qual ela foi designada. A nossa vida, hoje pela manhã falamos sobre a paternidade, comemorando o Dia dos Pais e destacando bem isso, deixando em caixa alta para a igreja, mas o Salmo 127 fala que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro e devem ser lançados com muita perícia. E há uma similaridade, Deus é chamado de Pai Celestial, Ele é o nosso verdadeiro Pai. E somos como flechas nas mãos desse guerreiro que foram lançadas. E eu penso que a nossa jornada nesse mundo, nós estamos ainda no ar, vibrando. Não alcançamos efetivamente o alvo. E em meio ao curso, podemos ter vários questionamentos, se é isso mesmo que Deus quer de nós. Então, a causa eficiente de toda aquela perseguição é a soberania de Deus. Ele, de fato, tem um plano. Vamos para o penúltimo slide, por favor. Aí aparece uma personagem que salta aos olhos. Versículo 22. A notícia a respeito deles, daquela cidade esplêndida, daquela cidade reconhecida, a cidade da Rua de Mármore, que tinha iluminação noturna e colunas ladeando aquele corredorzão, aquela avenida, brotou uma igreja que crescia e chamava a atenção de todo o mundo antigo. Uma igreja forte, uma igreja com recursos, uma igreja com irmãos piedosos. Então, havia comentários do avanço da igreja de Antioquia, e eles resolveram, a igreja de Jerusalém, enviar Barnabé, uma espécie de olheiro. Vamos ver o que está acontecendo naquela igreja, vamos ver se as coisas são como realmente estão dizendo que são.
se são crentes verdadeiros, e eu vou ali prestar um suporte, um apoio, ensinar aqueles que estão sendo convertidos. Eu fico olhando às vezes, irmãos, nós recebemos 2, 3 pessoas, as dúvidas que elas têm em relação à fé, e vamos acompanhando 1 ano, 2, aquele novo convertido. Pense numa comunidade, isso num ambiente macro, cerca de centenas, milhares de pessoas se convertendo, a necessidade de pastor que acompanhe essas pessoas, até que elas cheguem num ponto de maturidade. Foi exatamente isso que Barnabé foi fazer em Antioquia. Barnabé, filho das consolações, a expressão que eu mais acho prudente, mais apropriada a Barnabé, é encorajamento. Era um cristão destacado, era um cristão diferenciado. Ele era natural de Chipre, uma ilha onde se abrigava parte da nobreza do mundo antigo. Muitas pessoas ricas moravam naquela ilha, a ilha de Chipre, e algumas pessoas ricas no nosso país têm ilhas, esse negócio de ilha já é coisa antiga, o pessoal rico gosta de ilha. Eu não sei para que a pessoa tem uma ilha, eu não sei para que ela tem uma ilha, mas tem gente no país que tem. Então, era um local de gente abastada. Mais anteriormente, nos é relatado pelo Dr. Lucas, que Barnabé vendeu suas valiosas terras da ilha, ele vendeu tudo e depositou aos pés dos apóstolos. Olha o tamanho da fé, um homem com uma liberalidade impressionante e um homem cheio de fé. E ele depositou aos pés dos apóstolos para que aqueles recursos fossem investidos em pessoas. Era também judeu, mas ao chegar em Antioquia, veja o que acontece. Às vezes as pessoas dizem assim, alguns poderiam pensar, agora o pastor vai falar que nós temos que ser igual ao Barnabé. Eu não quero pregar esse tipo de sermão moralista aqui. Não é do meu estilo chamar a atenção para a personagem bíblica. É meu estilo chamar a atenção para o Deus que está trabalhando ali, a ação divina. As virtudes da personagem bíblica são decorrentes da ação misericordiosa de Deus na vida deles. Então não estou aqui para beatificar Barnabé ou coisa dessa natureza. Mas veja, versículo 23. Tendo ele chegado e vendo o quê? A graça de Deus. Barnabé percebeu de uma forma muito abundante a graça de Deus. Barnabé era judeu. Ele poderia ter chegado na igreja e olhado assim, aquela pessoa tem um cabelo diferente, aquele ali é da África. Aquele ali tem uma pele diferente, é da Fenícia. Aquele ali tem um sotaque diferente, é do Nordeste. Ele poderia ter sido tomado de preconceito por aquela diversidade que havia na igreja. Mas o Dr. Lucas faz questão de dizer que ao chegar na igreja, ele não atentou para essas diferenças. Ele viu a graça de Deus. Ele viu a ação de Deus na vida daquelas pessoas. Ele não focou na diversidade de culturas existentes na igreja gentílica. A pergunta que eu quero deixar essa noite para que nós meditemos, dentro de várias reflexões que nós temos de fazer à luz desse texto, é o que você vê quando olha para a igreja? O que você está vendo quando olha para a igreja do Senhor Jesus Cristo? O que você vê quando olha para esse povo que está aqui, para esses irmãos que estão aqui? É necessário ver a graça de Deus. A Bíblia vai nos dizer que ele se alegrou, e ele exortava, e ele encorajava a todos a que com firmeza o quê? Continuassem, permanecessem no Senhor. Não havia o que corrigir, não havia desvio doutrinário sério, não havia heresia, não havia nada fora do lugar. Permaneçam no Senhor, permaneçam firmes, permaneçam nesse caminho. Ele se alegrou com a ação de Deus na vida da igreja. Versículo 25 nos fala, parece que não tem nada a ver, porque Barnabé é enviado à igreja gentílica de Antioquia, ele percebe a graça de Deus, ele se alegra, ele exorta que os irmãos permaneçam firmes no Senhor, e parece que entra um texto atravessado que não tem nada a ver. Versículo 25, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo.
tem nada a ver. Ele vai a outra cidade procurar Paulo. Meus irmãos, veja um pouquinho da trajetória de Paulo. Após Paulo ser convertido no caminho para Damasco, ele teve de fugir da cidade de Damasco pendurado num cesto. Pendurado num cesto, porque queriam matá-lo. Em Jerusalém, capítulo 9, versículo 29, Paulo gerou um alvoroço tremendo na cidade. Tremendo na cidade. Versículo 29 nos é dito que Paulo sai da cidade. Paulo era um homem difícil, com uma personalidade muito forte e com um passado duvidoso. Quando Paulo sai de Damasco, foragido no cesto, ele vai a Jerusalém e as pessoas olharam com desconfiança. Esse daí estava consentindo, é o que diz aqui o capítulo 8, parte 1, e Saulo consentia na sua morte. Ele estava consentindo na morte de Estevão. Ele estava apoiando. E como que ele volta aqui agora e diz que é crente? Como que ele volta aqui agora e diz que é do caminho? Então a igreja olhava com desconfiança para Saulo, os compatrícios dele do judaísmo arrumou uma briga tremenda em Jerusalém, brigou em Damasco. Então a igreja de Jerusalém não teve outra alternativa. Enviou Paulo a Cesareia, é o que diz o versículo 26 do capítulo 9. Depois colocaram Paulo no navio e mandaram Paulo para Tarso. Vai para Tarso. Versículo 30. No capítulo 9. Após 3 anos, Barnabé foi atrás de Paulo de Tarso. É o que diz aqui o versículo 25. Barnabé chega em Antioquia, vê a igreja florescendo, crescendo, sai de Antioquia e vai buscar Paulo lá em Tarso. Então Paulo foi encontrado por Barnabé. Barnabé viu em Paulo um futuro, um potencial e investiu na vida do apóstolo Paulo. E justamente em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Barnabé era um homem, como o texto mesmo diz, cheio de fé, do Espírito Santo, um homem que investia em pessoas. Um homem que, a despeito de encontrar a graça de Deus borbulhando na igreja, foi ao encontro de um homem beligerante, intransigente, difícil, porque ele sabia que aquele homem seria um instrumento nas mãos do Senhor, como foi, de fato. E ali em Antioquia, quando Paulo chega com Barnabé, os dois ficam por todo um ano ensinando a igreja uma numerosa multidão. Por todo um ano. Dr. Lucas não fala quantas pessoas. E a palavra cristãos, que aparece aí no versículo 26, somente aparecerá 2 vezes em toda a Bíblia. É uma palavra que nós usamos muito, mas ela aparece apenas mais 2 vezes na Bíblia. Em livro ainda de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 28, na ocasião do julgamento de Paulo perante o rei Agripa, o qual, após ouvir atentamente a defesa do veterano apóstolo, o rei Agripa diz o seguinte, versículo 28 do capítulo 26, por pouco me persuades a me fazer cristão. E o que Paulo responde a Agripa na sequência no versículo 29? Assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Veja que Paulo não usa o termo cristãos. Ele não usa. Há uma razão para isso. Outra passagem que aparece essa expressão é 1 Pedro 4,16. Mas se sofrer como cristão, é o que Pedro diz, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Pedro diz para não termos vergonha de sermos chamados cristãos. E Pedro se acovardou quando o Senhor fora preso. Se acovardou diante de serviçais, não eram nem pessoas que poderiam fazer-lhe mal imediatamente. Porque ele estava com aquele Jesus, o Nazareno. Ainda não era chamado de um cristão. No português, essa palavra está no aumentativo, cristão. Mas no grego, essa palavra está no diminutivo. Cristinho. Cristinho.
E era um termo pejorativo. Não era um termo de honra. Era um termo para reduzir, para humilhar, para fazer pouco caso dos cristãos. Então você é um cristinho. Você está seguindo aquela religião do cristinho. Aquele povo que não tem valor. Por isso que Paulo não responde ao rei Agripa que todos sejam cristãos naquele momento. Mas no outro momento o apóstolo Pedro diz: se estão nos chamando de cristinhos, e isso aponta para a essência da nossa fé, que nós estamos com a fé direcionada a Cristo, não vamos ter vergonha disso. Não tenhamos vergonha disso. E daí em diante, nós aplicamos o termo cristãos. E a igreja é reconhecida como cristã. Talvez em alguns momentos nos envergonhemos do evangelho. Nos envergonhemos de ser chamados cristãos. Talvez alguma situação nas nossas vidas tenha mais relevância do que o cristianismo. Eu, como pastor, em algumas situações, às vezes eu fico constrangido, mas eu tenho vigiado bastante. Qual é a sua profissão? Pastor. Pastor. Sou crente. Sou cristão. Nós não temos que ter vergonha do evangelho. Concluindo então, pode passar para o último slide. A causa eficiente é a soberania de Deus para toda aquela perseguição. Deus tinha um plano. O objetivo idealizado por Deus era conversões por todo o mundo antigo. E a realidade final foi um cristianismo formado, encorpado, que estava tomando conta de todo o mundo. Pela primeira vez chamados de cristãos. Chama-nos a atenção, meus irmãos, o favor e a condução de Deus na igreja de Antioquia. Deus estava com aquela igreja conduzindo tudo. Muitas conversões, ou seja, muitas vidas mudadas, mudança de vida. E é maravilhoso vermos pessoas absolutamente vivificadas pelo Evangelho de Cristo. Deus torna pessoas comuns em pessoas incomuns. Todo convertido é um ser especial e tem práticas diferentes da massa. Talvez você esqueça de boa parte do que eu falei essa noite. Mas ser um convertido é ser alguém que tem um grande esforço para ir à fonte da vida, que é Cristo Jesus. E ir à fonte é sempre nadar contra a correnteza. É sempre mais difícil. A grande massa está correnteza abaixo, está descendo, está sendo levado. É a filosofia, né, de um filósofo popular, o Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. É correnteza abaixo, é ser levado de mal a pior. Mas o convertido não, o convertido vai contra a correnteza em direção à fonte. O cristão está sendo evidenciado pela diferença. O seu olhar em relação ao mundo é diferente. Seus esforços concentrados nos valores do reino o tempo todo. Então, todo crente é cheio dessa graça que a igreja de Antioquia tinha. Todo crente é cheio dessa graça para poder viver. O cristão fala, sente e age, dorme e acorda diferente. Porque o Espírito Santo está trabalhando no seu coração constantemente. Ele vai reagir de forma diferente. Portanto, que Deus essa noite nos ajude a sermos essa igreja viva, esse povo vivo, repleto do Evangelho de Cristo Jesus, e que cresce como um organismo vivo para a glória e louvor dele. Amém.